Quando orarem, digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bom? Ó, hello! Olá, vai chegando! Vamos lá! Olhe para trás, olhe pra mim. Virou! Gira no lugar e começa a cantar. Chegou a hora de você dizer direita, Olhe pra direita, esquerda, olhe pra esquerda. olha pra Olhe você. trás, olhe pra mim. Gira no Ó. lugar e começa a cantar. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Chegou mais um momento de estarmos aqui aprendendo do Senhor, adorando ao Senhor. E hoje um momento, muita oração, falando sobre oração, sobre alegria. A palavra do Senhor, a Bíblia em Filipenses 4:4 diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E eu quero convidar você, vem a louvar ao Senhor comigo, a expressar toda a sua alegria. Vamos lá! Assim, ó, puxa a cadeira, sai do sofá, pulou, levantou, bota um sorriso no rosto. Ó, Eu quero ver você bater as mãos. e os pés, Bater os pés assim. pulou, assim, ó. Você dizer que sim. Se verdadeiramente quer andar na luz, você precisa dizer sim pra Jesus. Se verdadeiramente quer andar na luz, você precisa dizer sim pra Jesus. Assim, ó. Jesus é bom, Sim. maravilhoso, é poderoso, Sim. é minha luz, é meu amigo, está comigo, em todo tempo diga sim pra Jesus. Assim, ó. Jesus é bom, Bem alto. maravilhoso, Sim, é minha luz, sim. é meu amigo, Sim. está comigo, em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Eu quero dizer sim pra Jesus em todo tempo. Diga sim pra Jesus. Yes! Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Ó. Em todo tempo Todo diga sim tempo, pra hein? Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Eita, Aê, com muita alegria, com muito louvor, com muita adoração para o nosso Jesus, porque o nosso Jesus é alegria. Filipenses 4:4. Eu vos digo, alegrai-vos. E repito e falo de novo, alegrai-vos. Eu estou alegre não porque tudo vai bem, mas porque Jesus é minha alegria. Eu tenho Jesus aqui, ó, no meu coração, o meu amigão que está sempre comigo. Então isso é motivo de grande alegria. Eu quero convidar você nesse dia a adorar, a cantar, a agradecer ao Senhor por todas as coisas, a dizer para Jesus uma formiguinha. Você conhece a música da formiguinha? Conhece? Então vamos lá. Assim, ó. Sai no lugar. Ninguém é parado. Vamos lá. Ela é tão pequenininha. Sabe de quem eu estou falando? Formiguinha. Ela ensina todo mundo o que é trabalho e ter disposição.
formiguinha, mas ela não é preguiçosa. Vai saindo da cadeira. Vamos lá. Que cuida dela todo dia. Ó. E que sustenta a toda criação. Quem é? Deus. Com o seu jeito engraçadinho. Ó. Louva o Senhor. Isso. De todo o coração. Agora é com vocês, hein? A formiguinha não para de dançar. Outra. Patinhas. Pra trás, pra frente, mexendo sem parar. De novo. A formiguinha não para de dançar. Patinhas. Pra trás, pra frente, mexendo sem parar. Do jeito que vocês quiserem. Pra frente. Cabeção. Desajeitado. Quietinho. Não para de dançar. É isso aí. Assim, ó. Pra trás, pra frente, Com cara de assustado. De feliz. De triste. pra trás, pra frente, mexendo sem parar. Aê, muito bom! Agora sim, gostei, hein? Agora eu gostei. Nada de ficar parado. Engraçado, né? Você sabe quem criou a formiguinha? Foi Deus. E quem criou aquela flor linda, grande e pequena? Foi Deus. Ele criou todas as coisas para mim e para você. Porque Ele nos ama e cuida de nós. E existe um jeito muito importante de agradar a Deus, através da nossa oração. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Mas antes vamos continuar louvando. Olá, florzinha perfumada, quem fez você tão cheirosa assim? Olá, florzinha perfumada, quem fez você tão cheirosa assim? Eu sei quem fez você, foi Deus quem fez você pra mim. Eu sei quem fez você, foi Deus quem fez você pra mim. Olá, estrelinha cintilante, quem fez você tão... Olha! Olá, estrelinha cintilante, quem fez você brilhar tanto assim? Eu sei quem fez você, foi Deus quem fez você pra mim. Eu sei quem fez você, foi Deus quem fez você pra mim. E as borboletas? Olá, borboleta colorida. Ai, que lindo! Quem fez você tão bonita assim. Olá, borboleta colorida, quem fez você tão bonita assim? Eu sei quem fez você, foi Deus quem fez você pra mim. Eu sei quem fez você, foi Deus quem fez você pra mim. E as crianças? criança, Ai, que linda! feliz assim. Olá, criança que canta, quem fez você tão feliz? Eu sei, ó. Eu sei quem fez você, foi Deus quem fez você pra mim. Eu sei quem fez você, foi Deus quem fez você pra mim. Ai, muito bom, muito bom. Sabe, a Bíblia nos ensina que em todos os momentos da nossa vida nós devemos orar. Orar não é simplesmente falar com Deus,
Existem pelo menos 3 maneiras que Deus responde à nossa oração. Você sabe qual é? Você quer aprender sobre oração? Então nós vamos para esse último cântico, esse último louvor. E aí nós vamos cantar e vamos aprender sobre oração. Eu sou uma ovelhinha de Jesus. Abro a boquinha para cantar e fecho os olhinhos para orar. Sou uma ovelhinha de Jesus. Abro a boquinha para cantar e fecho os olhinhos para orar. Sou uma ovelhinha de Jesus. Sou uma ovelhinha de Jesus. Abro a boquinha para cantar, fecho os olhinhos para orar. Sou uma ovelhinha de Jesus, sim, de Jesus. Ovelhinha de Jesus, sou uma ovelhinha de Jesus. Com os meus lábios vou adorar, cantando em todo tempo, sem parar de orar. Sou uma estrelinha de Jesus, sim, de Jesus. Sou uma ovelhinha de Jesus, sou uma ovelhinha de Jesus. Abro a boquinha e fecho os olhinhos para orar. Sou uma ovelhinha de Jesus, sim, de Jesus. Uma ovelhinha de Jesus, sou uma ovelhinha de Jesus. Com os meus lábios vou adorar, louvando em todo o tempo, sem parar de orar. Sou uma ovelhinha de Jesus, sim, de Jesus, sim, de Jesus. Aí, então nós somos uma ovelhinha de Jesus. Em todo tempo eu vou adorar, louvar, cantar, sem parar de orar. Estão preparados para uma história? Então vamos lá! Senta agora, feche os olhinhos, se aquiete e vamos ouvir uma história! Muito bem, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que muitas vezes os adultos pensam que não é assunto de criança, que criança não precisa fazer isso, que criança não sabe fazer isso. E hoje nós vamos mostrar para os adultos que criança sabe, que criança faz, que criança entende e compreende o que está fazendo. Nós vamos falar sobre oração. Eu trouxe aqui o meu semáforo da oração, nas cores de um semáforo que tem lá nas ruas, quando nós vamos ou andar a pé ou andar de carro. O vermelho, o amarelo e o verde. O que essas cores, o que esse semáforo nos ensina para a oração? Nós vamos aprender hoje. Eu trouxe também a minha pizza de oração. Quem que gosta de pizza? Eu! Mas é uma pizza de oração, onde nós vamos aprender as partes de uma oração, como Jesus ensinou o seu povo enquanto estava aqui na terra e deixou registrado aqui na Bíblia para nós. Aqui também eu tenho um tapetinho fofinho de oração. E esse tapetinho está falando assim, o menininho orando, vou orar, pedir e agradecer.
Muitas vezes nós pensamos que a oração é só para pedir e nós esquecemos de agradecer a Deus. E um convite aqui, vamos orar. Orar quando? Em todo tempo. Como assim, tia Gina? Orar em todo tempo. Vamos aprender com esse livro que eu preparei especialmente para falar de oração. Aqui está escrito assim, ó, quando orar. E a gente vai aprender hoje algumas situações em que eu devo orar. Algumas, porque também eu vou aprender lá no final que eu devo orar em todo tempo. Como assim, tia Gina, orar em todo tempo? A gente vai ver isso também. Então vamos começar compreendendo o que é orar. Se eu perguntar para você agora, o que é orar? Automaticamente vocês e todo mundo vai falar assim, orar é falar com Deus. Tá errado isso? Não, não tá errado. Orar é falar com Deus. Mas é falar com Deus de uma maneira especial. É falar com Deus com respeito, é falar com Deus sobre os nossos desejos e colocar diante de Deus, através de Jesus, aquilo que nós necessitamos. Aqui na Bíblia, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a maneira correta de orar. Porém, vai haver alguns momentos das nossas vidas que nós não teremos condições de lembrar tudo detalhadamente. E aí a gente vai perguntar, opa, será que Deus vai ouvir a nossa oração? Vai, porque ela está saindo, ó, aqui do nosso coração. Isso é o mais importante, sair do nosso coração, confiar que existe um Deus que nos escuta e que atende a nossa oração. Nem sempre da maneira como nós queremos, mas da maneira que Deus quer. Quando eu estou andando lá na rua, que tem um semáforo verde, eu não posso passar naquele momento se o semáforo estiver vermelho para mim. Com a oração é também assim. Muitas vezes Deus vai falar não para a nossa oração. E quando Deus fala não para a nossa oração, é uma resposta? É uma resposta. Nós precisamos aprender que o não também é uma resposta. Quando você pede alguma coisa para o papai e para a mamãe que ele fala não, ele está te dando uma resposta. Naquele momento você não pode fazer aquilo porque não vai ser bom para você. Talvez no momento que você está pedindo alguma coisa para Deus, ele vai falar não. Porque não é o momento e porque também não vai ser algo bom para a sua vida. Tá certo? Então, não também é uma resposta. Depois, quando eu estou andando na rua que aparece o amarelo, eu preciso esperar. Eu não posso passar ainda, eu tenho que prestar atenção. Muitas vezes Deus vai falar, olha, espera um pouquinho, não é hora de você receber. Já imaginou uma criança pedindo um carro para Deus? Ai, só se for um carro de brinquedo, né? Porque carro de verdade, o que Deus vai falar? Ó, espere, ainda não. Você não pode dirigir. Existem regras que precisam ser obedecidas. Acima de 16 anos, se você estiver trabalhando, se você tiver uma carta de motorista, eu posso até te conceder o carro. Mas nesse momento, ó, tem que esperar. E temos aqui a resposta mais desejada que nós sempre queremos. Quando eu estou andando na rua que o semáforo fica verde, é o sinal que eu posso passar com segurança. Essa curva indica que eu posso passar com segurança. E na oração, no nosso semáforo de oração, vai nos remete a entender que Deus vai responder a minha oração naquele momento. Então nós já aprendemos coisas importantes, que Deus pode responder a minha oração, como não, espere e sim. Repita comigo. Isso, não. Depois o outro. Isso, espere. E por último, sim. 3 maneiras que Deus vai responder a nossa oração. Lembrando sempre que não também é uma resposta. Mas tia,
quando orar. Aqui eu tenho um menino que só de olhar para ele a gente já sabe. Esse garotinho, ele está triste, ele está chorando. E todos nós passamos por um momento de tristeza nas nossas vidas. Lembra que eu expliquei para você no outro vídeo sobre a tristeza? A tristeza, ela não pode ser permanente. Ela deve ser temporária, apenas por algum período de tempo. É como se eu estivesse passando no túnel. Eu entrei no túnel, cheguei lá no meio e eu acabei passando. Eu não posso ficar muito tempo ali não, porque a poluição que vai saindo dos carros vai me deixando sufocando, vai coçar os olhos. Assim a tristeza, ela pode acontecer, vai acontecer em muitos momentos, mas ela deve ser passageira. Mas Deus, Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco. Então, se você acredita em Deus, você vai se lembrar disso. E Deus, Ele vai restaurar a sua alegria. O que é restaurar? Ele vai dar para você de novo a sua alegria. Ele vai te dar forças para continuar passando nesse momento de tristeza, vai acabar e você vai ficar feliz novamente. Sabe? Aqui na Bíblia, lá no Salmo 119, no versículo 50, fala assim: este é o meu consolo no sofrimento, a tua promessa me dá vida. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. O que isso representa? Que a minha tristeza vai passar, ela vai passar e Jesus, ou Deus, vai tornar a me dar a alegria novamente e eu vou voltar a sorrir novamente. Depois, eu tenho aqui, olha a cara desse menino. Ele está muito zangado, bravo. Ah, que coisa feia. Ficar zangado, sabe? O sentimento de ira ou de raiva pode nos afastar de Deus. Sabia? Isso mesmo, esse menino está com uma cara de irado. Esse menino está com uma cara de bravo. E olha só, isso daqui é um sentimento de quem não conhece Jesus. Se você já tem Jesus no seu coração, se Jesus já é o seu Salvador, você vai falar assim: ó Jesus, me ajude a não ficar com essa cara de bravo, a não ficar irado, a não ficar resmungando por todo o tempo, porque o resmungar, murmurar é pecado. E às vezes as crianças, elas não gostam de ouvir não, nem de Deus, nem do seu papai, nem da sua mamãe que fica com essa cara feia. Mas Deus, o papai e a mamãe sabe por que estão falando não para você. Então você nesse momento precisa aprender com Jesus. Olha só o que Jesus disse lá na Bíblia, aqui ó, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 29. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso em suas almas. Olha que Jesus está nos ensinando. Que eu tenho que aprender com Ele. Que eu sou manso. Manso. Antes de reclamar, antes de irar, antes de fazer uma cara feia, de sair batendo, esmurrando tudo e todo mundo, lembre-se, eu aprendi com Jesus que isso é pecado. E quando eu estiver desse jeito, zangado, eu não vou reclamar, eu vou orar e pedir para Deus tirar essa ira, esse sentimento de revolta de mim. Depois aqui, eu vou aprender também quando eu estou doente. Alguém aqui já ficou doente? Eu já. Já precisei ser operada, já precisei ficar no hospital. E agora,
Nós estamos passando por um momento muito difícil no nosso país. É a pandemia do coronavírus. Muitas pessoas morrendo, muitas pessoas nos hospitais, muitas pessoas longe dos familiares, dos amigos, por causa dessa doença terrível. E essa doença aqui, ela deixa a gente com muita febre, alguns com muita falta de ar. E quando eu me sinto assim, o que eu devo fazer quando eu ficar doente? Reclamar da doença? Não, eu devo orar, pedindo para Jesus entre com providência. Talvez Deus vai falar assim para você, ó, espera um pouquinho, eu preciso te levar lá para o hospital, talvez, para que você possa falar de Jesus para alguém no hospital. Ou Jesus fala, não, eu vou te curar agora. A gente não sabe, né, o que Deus vai responder, mas eu preciso saber que Deus, Ele está sempre comigo. Sabe, aqui na Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nos versos 38 e 39, fala assim, que a sogra de Pedro, um dos discípulos de Jesus, ela estava acamada, ela estava doente, ela estava com muita febre, muita febre. E Jesus ia para a casa de Pedro. E aquela mulher, ela não podia preparar comida. Com certeza, a casa de Pedro era simples, mas ficaria cheia de pessoas. Os discípulos estavam juntos, porque Jesus já havia escolhido os discípulos nessa época. E com certeza, aquela mulher tinha preocupação, a sogra de Pedro, como ela iria preparar uma refeição para Jesus, para os discípulos. Talvez Jesus fosse dormir ali. Ela estava preocupada porque ela estava doente. E quando Jesus entrou ali na casa de Pedro, alguém contou para Jesus, olha, a sogra de Pedro está acamada. Sabe o que Jesus fez? Jesus foi até o quarto onde ela estava, se aproximou, chegou ali perto daquela mulher e orou. Quando orar? Quando eu estiver doente ou alguém estiver doente. Jesus orou naquele momento. Jesus, ele repreendeu aquela enfermidade e aquela mulher levantou. Aquela mulher levantou, não sentia mais nada, a febre foi embora, talvez a dor no corpo, talvez a dor de cabeça, todas aquelas reações que ela sentia naquele momento passaram. E olha só, tem aqui na Bíblia um livro de Tiago, e ele fala assim, ó, está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros para orar. Lá na sua igreja, pode ter presbítero, tem pastor, tem alguém doente na sua casa? Vai lá e fala para ele, olha, o meu pai, a minha mãe, ou eu, ou alguém está doente. Você pode ir na minha casa orar? E fala assim, que a oração da fé, porque você vai orar acreditando que Deus vai resolver aquele problema. Isso é a oração da fé. E aquela pessoa vai ficar curada. Então, olha o que nós aprendemos até agora. Que eu posso orar, né? Quando eu estiver triste. Quando orar? Quando eu estiver zangado. Quando orar? Quando eu estiver doente ou enfermo. Quando orar? Quando eu também estiver feliz. Tiago também escreveu lá na Bíblia, lá no capítulo 5, no verso 13. Está alguém entre vós doente? Está alguém entre nós sofrendo? Ore. Mas tem alguém feliz? Cante louvores a Deus. Olha, então a gente aprende que a oração, ele também manda a nossa tristeza embora. Sabe, outro dia eu estava tão triste, meu coração assim, tão machucadinho, sabe, muito, muito, muito triste. Aí eu fui orar. Orei. Quando eu terminei de orar, quando eu levantei, eu estava me sentindo mais leve, mais feliz. E eu comecei a cantar louvores ao Senhor. Então, quando orar, quando eu estiver feliz também, e quando eu estiver triste, há alguém que se sente feliz? Cante louvores. E uma das maneiras de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor, é através da nossa oração. Então, quando eu vou orar?
olha, aqui eu tenho um relógio, né? Aqui eu tenho um relógio. E aí, o que eu aprendo com o relógio? O relógio, ele marca as horas. O relógio para de trabalhar? Não, só se ele ficou estragado ou acabou a pilha, né? Ou a bateria. O relógio, ele trabalha sem parar. E ele marca as 24 horas do dia, marca que acabou um dia, que está iniciando o outro. E a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, lembra do Paulo que eu contei para vocês esses dias da história? Lá no capítulo 6, no versos 18, ele fala assim, ó, orando em todo tempo, com súplica no Espírito e vigiando e perseverando, orando em todo tempo. Ah, tia Gina, que é isso? Quer dizer que eu não vou trabalhar mais? Você falou que eu tenho que orar em todo tempo. Ah, tia Gina, você está falando que eu não posso ir mais para a escola? Você falou que eu tenho que orar em todo tempo. Ah, tia Gina, não estou entendendo. Eu não posso ver mais televisão. Posso ver televisão, tomando cuidado com a programação. Eu posso ir para a escola, eu posso brincar. Mas o meu pensamento vai estar sempre, ó, conectado com Deus. Porque Deus está conosco em todo tempo e em todo tempo Ele escuta a nossa oração. Deus, Ele não dorme. Deus não descansa. O relógio de Deus não acaba a pilha, não acaba a bateria e nem estraga. Então eu devo orar em todo tempo, confiar em todo tempo em Jesus. E agora, quando orar? Olha só, sem cessar. Você sabe o que significa sem cessar? Às vezes a gente ouve assim, a gente vai no médico, tá com uma tosse, né? E a mamãe fala assim pro médico, ai doutor, ele tomou o xarope e a tosse não cessou. Sabe que a mamãe está querendo dizer para o médico? Ele tomou o medicamento, mas a tosse não parou. Então, cessar significa o mesmo que sem parar. Então, orar sem cessar significa orar sempre com constância, com persistência. Quando a Bíblia fala que eu devo orar sem cessar, isso significa que eu não devo o tempo inteiro. Eu estou andando na rua, né? Vou achar que você é maluquinho. Não. Orar sem cessar não é isso. Eu estou aqui falando para vocês, mas o meu pensamento, que tem um poder inimaginável, ele consegue estar pensando nas coisas que eu estou precisando e automaticamente o Espírito Santo está ouvindo e levando a minha oração para Deus. Eu estou ministrando para vocês, eu estou falando com vocês, estou aqui orando sem cessar. Vocês não estão vendo, mas Deus está vendo. Eu estou pedindo para Deus me ajudar a fazer vocês compreenderem muito bem o que eu estou explicando sobre oração. Porque a oração é um alimento para as nossas vidas, para as nossas almas. É o consolo, é aquilo que nos ajuda. Então, olha só, eu preciso estar sempre vigiando. E o apóstolo Paulo, que ele era missionário e andava por todos os lados, ele falou isso para o povo lá de uma igreja de Tessalonicenses, lá em Tessalonicenses. Olha, meu povo, vocês precisam orar sem cessar. Talvez aquele povo não tinha o hábito de orar. E aí, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, falou assim, vocês não podem parar de orar. E aí o apóstolo Paulo foi sentar e olhar e mostrar para eles o que era orar sem cessar. Eu estou andando e eu estou com a minha boca fechada, mas o meu pensamento em Deus. Eu estou dormindo com os meus olhos fechados e o meu pensamento em Deus que não dorme. Eu estou tomando banho e o meu pensamento está em Deus. Eu estou comendo e o meu pensamento está em Deus. Isso sim significa orar sem cessar. Vamos recordar então, quando orar? Quando eu estiver, triste. Quando orar? Quando eu estiver irado, zangado. Quando orar? Quando eu estiver doente. Quando orar?
quando eu estiver feliz também. Não compartilhar com Deus somente as coisas ruins, mas os agradecimentos também. Ter um coração grato. Quando orar, sem parar. Quando orar, sem cessar em todo o tempo. E como Deus vai responder a nossa oração? Olha só que nós aprendemos aqui. Não espere e sim. Não espere e sim. Mas aqui, olha só, no Evangelho lá de Mateus, nós vamos aprender sobre o Pai Nosso, a oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou. Você vai achar o segredo dessa oração lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versos 9 até o verso 13. E a gente vai aprender agora, com essa pizza, as partes de uma oração. Quando eu for me dirigir, quando eu for falar com Deus através da oração, a primeira parte eu tenho que falar: meu Deus, Pai Nosso. Olha só que Jesus ensinou a oração que começa: Pai Nosso que estais no céu. Olha, eu estou falando que esse Deus que está no céu, ele é um Deus santo. Quando eu vou orar, eu estou aqui me referindo a quem? A Deus. Eu não posso falar: vou orar. Olha, agora o Senhor atende aí meu pedido? Eu falei para quem eu estou orando? Eu me referi a alguém? Não. Então, Jesus nos ensinou que a primeira parte é, dá para ver aí que está escrito aqui? Respeito. Eu tenho que me dirigir a alguém com respeito. Quem é? O Pai Nosso que estás no céu. A segunda parte que Jesus nos ensina, olha só, então ele começa, né? Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha, eu estou adorando ao Senhor. Eu estou falando que Deus, ele é santo. O meu Pai que está no céu, ele é santo. Então, na minha oração, eu tenho que ir com respeito, me dirigir a uma pessoa, adorar a Deus e depois, olha só, a outra parte fala assim: que venha o teu reino. Olha só, o desejo, olha aqui, o anseio, o desejo de ver as coisas acontecendo para mim aqui na terra. Assim como nos céus, como na terra, o desejo. Senhor, eu gostaria muito de... E aí você vai colocar o seu pedido. Depois, a quarta parte, olha só, vai falar de gratidão. Aqui lá no versículo 11, ele fala assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A gratidão pelo alimento, a gratidão pelo cuidado de Deus, a gratidão porque Ele supre todas as nossas necessidades e não nos deixa passar fome. Então, a gratidão aqui a Deus. Isso deve ter na minha oração. Lá na outra parte da minha oração, fala assim, além da gratidão, olha, o pão nosso de cada dia, e aí ele fala, olha, o pão nosso de cada dia, não nos deixes também cair em tentação. Deus provê. Então ele teve a gratidão e agora aqui, a gratidão por quê? Porque Deus provê, Deus prepara todas as coisas. Depois ele fala assim, perdoa os nossos pecados. Na minha oração, eu devo pedir perdão a Deus dos meus pecados. Tá certo? Na minha oração, eu devo pedir perdão dos meus pecados e devo pedir a Deus que me ajude a perdoar os meus inimigos, aqueles que fazem mal para mim também. A outra parte da minha oração que Jesus ensinou, olha só, e não nos deixes cair em tentação. Olha, Jesus quando esteve lá no deserto, ele foi tentado. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer.
sabe o que ele fazia lá? Ele orava também. Ele pedia força para Jesus para não ser tentado. Porque o inimigo, Satanás, apareceu lá e ficou tentando. Olha, se você é o filho de Deus, tá vendo essas pedrinhas aí? Ó, se você acreditar em mim e me adorar, eu faço essas pedrinhas se transformarem em pão. Ele pediu para Jesus dar força para ele. Força para vencer as tentações, força para não pecar, força para andar sempre ao lado de Jesus e fazer o que é bom. E por último, ele pediu a proteção. Mas livra-nos do mal, Senhor. Senhor, me proteja onde quer que eu esteja, na minha casa, na minha escola, o meu papai no meu trabalho, no hospital, na rua, o meu vovô, a minha vovó. Eu vou pedir a proteção de Deus. Então vamos recordar as partes que deve ter na minha oração. Ah, tia, mas é muita coisa, se eu não lembrar de tudo isso, não tem problema. Você vai treinando e logo, logo você vai perceber que você já está fazendo isso. Na minha oração tem que ter respeito. Começar com me dirigir a quem? A Deus. Na minha oração eu devo adorar ao meu Deus. Eu devo desejar coisas boas. Eu devo ser grato a Deus por sua provisão. Não apenas pelo alimento, mas por todas as coisas. Por tudo aquilo que Ele nos dá, a provisão. Eu devo perdoar os pecados dos meus amigos e pedir que Deus perdoe o meu pecado. Eu devo pedir para Jesus me dar força para não cair em tentação e livrar-me de todo mal. E pedir a proteção de Deus. Assim, nós aprendemos tudo isso com a nossa pizza de oração. Falar com Deus é muito bom. Aprender sobre oração é muito bom. E antes da gente orar, e antes da gente cantar a última música, eu quero falar com você, pedir para você ler aí na sua casa, mas eu vou ler com vocês agora. A oração do Pai Nosso, onde nós aprendemos aqui a oração importante que Jesus nos ensinou. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos fechar os nossos olhos? Então assim, ó, juntou os pezinhos, os dedinhos da mão, fechou os olhinhos, abaixou a cabeça e orou. Querido Deus, eu quero te agradecer, porque eu aprendi que o Senhor escuta a minha oração e que criança deve orar. Muito obrigado, meu querido Deus, pelo teu cuidado. Abençoe todas as crianças, todos os adultos que estão assistindo a nossa aula agora. Abençoe a cada um, proteja a cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar agora? Sempre que você ouvir essa música, você vai se lembrar de uma oração. Te adoramos, Jesus, que o Senhor escuta a nossa oração. Amém. Olhinhos fechados, unindo as mãos, é assim que se faz uma oração. Com os olhinhos fechados, unindo as mãos, é assim que se faz uma oração. Oh, queria falar com Deus, o que vai no coração. Falar com Deus, isso é uma oração. Falar com Deus, o que vai no coração. Falar com Deus, isso é uma oração. Olhos fechados, unindo as mãos, é assim que se faz uma oração. Os olhos fechados, unindo as mãos, é assim que se faz uma oração. Oh, oh, quer falar com Deus, que vai no coração. Falar com Deus, isso é uma oração. Falar com Deus,
aqui. Até mais, ó. Aquele beijo gostoso. E ore por mim, hein? Vamos continuar aqui um pouquinho mais? Já estou com saudade. Ai, não. Eu volto. Obrigada por estar comigo. Obrigada por me deixar entrar na sua casa, ó. Uma beijoca gostosa. E eu volto, com certeza.